Teleaula Natal. Bom dia, meu nome é Rodrigo Bertrand, sou professor de Educação Física da Rede do Estado do Natal. Dando continuidade às aulas de Educação Física da semana 1, nós estamos chegando na aula 4, onde o tema da aula vão ser unidades temáticas da Educação Física. Lembrar que nessa aula nós vamos ter 12 slides. Nesse primeiro slide nós temos a logomarca da Prefeitura na parte superior e mais centralizada a logomarca da Formação de Educação Física. Nos outros slides, a logomarca vai aparecer no canto superior. Todos os slides eles têm fundo branco. Seguindo agora aqui, a gente vai ter o roteiro da nossa aula. Então, a gente vai tratar a organização da educação física, tá? E depois a gente vai tratar a parte das unidades temáticas. A gente vai ter brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, lutas, danças e práticas corporais de aventura. Então, a gente vai tratar um pouquinho como é que foi organizada essas unidades temáticas e vai tratar, não aprofundar muito que essas temáticas vão ser aprofundadas nas outras aulas, tá? Então, dando seguimento aqui. Em relação à organização da educação física, primeiro a gente tem que entender que essa organização ela vem com a nova Base Nacional Comum Curricular. Então, foi organizado em todo o Brasil uma base nacional de um currículo, tá? Foi organizado o currículo para que vocês tenham. O aluno que está aqui no Rio Grande do Norte, ele vai ter o mesmo conteúdo, ou terá a grande maioria do conteúdo igual no Ceará, no Rio Grande do Sul, tem uma igualdade, tá certo? Que vai respeitar a individualidade de cada local, mas que você tem uma parte comum, que o aluno ele tenha um conhecimento que vai ser entregue a ele da educação física. Tá? A gente vai trabalhar o movimento corporal como um elemento essencial, então o movimento corporal ele vai ser tratado como o tema principal, tá certo? A gente já trabalhou um pouquinho na primeira aula, falando sobre cultura do movimento, tá? Então ela se baseia nessa temática, nessa corrente da cultura do movimento, tá certo? Ela tem uma organização interna, da maior ou menor grau, ela tem uma lógica específica. Então cada temática ela tem a sua própria organização e essa temática ela tem uma lógica específica. Por que acontece? E por isso ela foi dividida daquela maneira. Mesmo que se pareça semelhante em algum sentido, mas ela tem alguma coisa que caracteriza aquela unidade temática. E lembrar que a gente vai ter um movimento humano como produto cultural, que ele vai estar vinculado ao lazer, entretenimento e ao cuidado do corpo e saúde, a parte biológica. Tá? Então a gente vai ter assim, a gente tem que pensar o movimento humano como um produto da nossa cultura. Ele não é só se movimentar. Ele não é só o exercício físico, o movimento em relação ao braço. Ele não é só o movimento em relação ao deslocamento para algum local. Ele vai ter um significado, certo? Então, dando continuidade aqui, a gente vai trabalhar quais são as unidades temáticas. A gente vai ter as brincadeiras e jogos. Uma outra unidade temática são os esportes. A gente vai ter as ginásticas, as danças, as lutas e as práticas corporais de aventura, que a gente vai chamar de PCA. Tá? Então, essas são as unidades que vão ser trabalhadas durante a educação física na idade escolar do aluno. Em cada série, em cada período, em cada ano, ela vai ser abordada e vai ser abordada numa ideia de continuidade, tá certo? E vai ser abordada, vai ter um tema específico para aquela série, tá? Mas sempre com um tema geral, sendo esses 6 aí descritos. O primeiro que a gente vai ter em relação a brincadeiras e jogos. Então, vamos trabalhar primeiras definições. Então, a brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. A brincadeira é uma atividade que pode ser tanto coletiva e individual. Tá? Então, a brincadeira é uma atividade que tem regras, tá? E ela tem uma gama muito grande. Ela pode ser um pega-pega, ela pode ser um jogar bola, pode ser brincar com bola. Tá? Então, você vai ter vai brincar com boneca. Então, você tem várias brincadeiras, ela tem algumas regrinhas que são criadas ali. No outro, a gente vai ter em relação ao conceito do que é jogo. É uma atividade voluntária exercida dentro de um certo determinado limite de tempo e espaço. Então, o jogo ele acontece naquele momento. Então, você vai jogar, ele tem o tempo que acontece e o local que ele vai acontecer. Um exemplo, você vai pegar uma bola. Então, se você pegar uma bola e vai chutar aquela bola, está acontecendo naquele momento. Ele é voluntário porque a pessoa escolheu fazer aquela atividade, tá certo? E ele vai, quando o jogo acaba um momento, ele acabou naquele tempo, tá certo?
ele tem regras, essas regras são criadas por quem está jogando e essas regras acabam sendo obrigatórias. Então, se você vai jogar, tem que respeitar aquela regra. Tá? Se você quiser mudar, então para todo mundo, vai, muda e ela tem que ser consentida. Vão acabar criando essa regra de novo. Tá? Pode ser mudada, ela não é uma coisa imutável. Ele tem um fim nele mesmo. Então o jogo ele não tem um sentido maior. Quando eu pego uma bola e vou chutar uma bola, o sentido está nele, é só chutar a bola. Tá certo? É só eu passar aquele tempo que eu escolhi passar com aquela bola e chutando aquela bola. E ele vai ter um sentimento de tensão e alegria, tá? E ele tem que ter a consciência que aquilo não faz parte do dia a dia. Então a gente vai entender um pouquinho que ela tem uma tensão e alegria. Então na hora que você acorda no final de semana para você ir jogar seu futebol, jogar seu vôlei, jogar seu basquete naquele momento, naquele tempo que você escolheu passar, naquele tempo que você decidiu, que você tinha livre, você decidiu fazer aquilo lá, ele vai ser prazeroso e vai ter uma tensão, porque quando você está jogando, ele tá proporcionando para você um momento de tensão, um momento que você está se desafiando, tá certo? Seguindo agora aqui, a gente vai ter a definição de esportes. Tá? Então, Barbante ele vai definir esporte como? Define esporte como uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada, tá, por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Nesse slide aqui a gente tem uma imagem na parte inferior colorida, é descrito várias modalidades, é uma imagem que aparece várias modalidades, tá? De várias modalidades esportivas. Tem uma pessoa nadando, tem praticando luta, que é o judô, jogando basquete, tem uma imagem da pessoa jogando vôlei, tá certo? Então aqui, para que vocês entendam qual é a diferença então do jogo para o esporte. No jogo, então jogar a bola ou bater a bola, ele pode ser o futebol ou ele pode ser um jogo. Qual vai ser a diferença? A grande diferenciação quando ele é institucionalizado, as regras elas existem, tem alguém que comanda essas regras e essas regras não podem ser mudadas ao bel prazer. Então, se eu estou jogando futebol lá num local, respeitando as regras do esporte, eu estou jogando futebol. Se eu mudei a regra de alguma maneira, aquela regra que estava previamente estipulada, então, nesse sentido, eu diferenciei do jogo, tá certo? Continuando aqui em relação ao jogo, então, o esporte ele é dividido em 7 classificações, tá? Ela é utilizada um modelo de classificação que é baseado numa lógica interna, que é uma lógica de cada modalidade esportiva, de cada tipo de modalidade, tá? Que ela vai ter como referências o critério de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos do jogo. Então, ele vai pegar essa classificação que é utilizada na BNCC. Você vai encontrar várias classificações diferentes, mas ela se baseia numa lógica de cada modalidade. Tá? A gente vai, quando for na unidade de esportes, quando a gente for tratar o tema esporte, vai ser melhor definido. Elas são classificadas em 7 tipos: esportes de marca, esportes de precisão, esporte técnico combinatórios, esporte de combate, esporte de taco e campo, esporte de rede ou parede de rebote, tá aqui rede e parede, e esporte de invasão. Tá certo? Só voltando um pouquinho aqui, a gente vai tratar na unidade esporte melhor descrevendo cada tipo, cada característica desse esporte, tá? Dessas classificações. Vamos entrar agora na outra temática, que são as ginásticas, tá? Na ginástica são propostas práticas de forma de organização e significado muito diferente. Então as ginásticas ela tem várias formas de acontecer. São exercícios, tem um objetivo comum, tá certo? Tem um objetivo traçado, então não é uma atividade física, lembrando da aula anterior, são exercícios que ele tem uma finalidade, tá? E elas têm formas diferentes que se apresentam, e elas estão classificadas como ginástica geral, tá? Ginástica de condicionamento físico e ginástica de consciência corporal. A gente não vai descrever cada uma que vai ser tratado mais à frente em relação a essa temática. Nesse slide, na parte inferior, tem 2 imagens. Tá certo? Na primeira imagem, nós temos várias mulheres fazendo uma aula de ginástica de academia usando um step, que é um banquinho, um degrauzinho subindo, fazendo na aula. Na outra imagem, nós temos a representação de uma pessoa
fazendo yoga, tá certo? Ela é uma estilizada, ela tem um fundo, a pessoa aparece toda de preto com um fundo amarelo, destacando dando uma aura diferente, tá? Tentando dar uma ideia diferente essa parte de consciência corporal. No próximo slide, a gente vai trabalhar agora aqui em relação às lutas. Uma outra temática que a gente vai ter são as lutas. Cuidado que as lutas, elas podem também, algumas lutas podem ser consideradas esportes, tá? Não necessariamente todas as lutas são esportes, tá? E nem para que vocês entendam essa diferenciação. Então, as lutas focalizam nas disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas para o corpo do adversário. Então, as lutas são essas atividades, esses exercícios, essas práticas corporais, tá? Que você tenta imobilizar, que você tem um antagonista, que você vai contra alguém, tá certo? Imobilizar, desequilibrar, tirar aquela pessoa daquele espaço. Você sempre vai ter um adversário. E nem sempre essas lutas elas vão ser esportes, tá? Porque lembra que para ser esporte tem que ter regras, tem regras características, então para que vocês entendam essa diferenciação. Nesse slide agora aqui a gente tem duas imagens. A primeira imagem aparece duas pessoas praticando judô, tá? De kimono branco, realizando a queda realizando a queda do outro. E a segunda imagem nós temos uma representação de duas pessoas jogando capoeira, tá certo? Fazendo um chute circular e o outro se abaixando do chute, fugindo do chute. Um pouquinho para o próximo slide. Então a gente vai tratar outra unidade temática em relação à dança, tá certo? Então a dança ela explora um conjunto de práticas corporais caracterizado por movimentos rítmicos organizados em passos e evoluções específicas, muitas das vezes integradas a coreografias. Então assim, a dança você tem que entender que vão ser movimentos rítmicos, elas vão estar em alguns momentos ligadas a uma música, a uma coreografia, tá? E ela tem um sentido específico de como ela vai acontecer, tá certo? Então, assim, a gente vai ter vários exemplos, vários tipos de dança que vocês vão trabalhar melhor quando for mais na frente. Aqui a gente está só dando essa introdução para que vocês entendam. Nesse slide a gente vai ter a apresentação de duas imagens. Na primeira imagem, nós temos a representação de uma dança folclórica do Brasil, que é o frevo. Aparece em destaque uma pessoa dando um salto, flexionando o joelho, jogando o pé atrás da cabeça, segurando uma sombrinha. Tá? E na segunda imagem nós vamos ter uma de dança contemporânea, onde nós temos aqui alguns dançarinos, uma deitada no chão e outros erguendo o dançarino sobre a cabeça. E voltando ao próximo slide. Chegando agora nesse último slide aqui, a gente vai ter que são as práticas corporais de aventura. Tá? Então essas práticas corporais de aventura exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas por situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então, essas práticas, ela tem essa noção, ela tem essa ideia do desafio, desafiar o praticante. Tá? E eles podem ser esportes ou não. Levar aquela característica, a gente tem que ter cuidado para a gente não confundir. A prática corporal de aventura, ela pode ser um esporte ou não, tá certo? Tem duas imagens aqui. Na primeira imagem apresenta um menino fazendo slackline. Ele está usando uma faixa, tá certo? Para se equilibrar, sendo acompanhada por uma professora, tá? A pessoa dando auxílio. Na segunda imagem aparecem várias crianças, eles estão se equilibrando em um meio fio, tá certo? Por último, a gente vai ter o que a gente vai chamar, assim, os professores da escola de vocês, eles vão propor algumas atividades para vocês retornarem durante a semana, tá certo? Então a gente chegou à final da primeira semana das aulas de educação física, espero que vocês tenham gostado, tá certo? O seu professor, o professor de educação física da sua escola, ele vai elaborar uma atividade com base nessas aulas, nesse conteúdo que foi passado para vocês, tá? E vai propor para vocês uma devolutiva, que vocês façam alguma atividade para ele, tá? Então, assim, fiquem atentos, a escola vai entrar em contato com vocês para que vocês vejam que atividade vai ser proposta.
Então, um grande abraço e um bom final de semana para todos. Teleaula Natal.